Salve, salve Umbanda, eu sou Sérgio Graça, dirigente do Templo Escola de Umbanda em Ançã Senhora dos Ventos, que fica em Mato Grosso do Sul, Dourados, na cidade de Dourados. E hoje vamos gravar mais um vídeo da série Qual a Sua Dúvida sobre a Umbanda? Mas antes gostaria de reforçar de que o nosso templo continua paralisado com as atividades e também destacar que o isolamento social e a higienização das mãos, o uso de máscara, ainda são as formas mais eficientes de evitar o contágio do Covid-19. Portanto, se protegendo é uma forma também de proteger as pessoas às quais a gente ama. Bem, como eu disse, é mais um vídeo da série para tirar a dúvida das pessoas sobre a Umbanda. E por isso eu quero agradecer a todos que têm visitado as nossas redes sociais e principalmente agradecer às pessoas que têm encaminhado dúvidas, porque são essas dúvidas que têm contribuído para o sucesso dessa nossa série. Bem, hoje nós vamos estar respondendo às dúvidas encaminhadas por uma pessoa que mora na cidade de Rio Branco, capital do Acre. E ela nos enviou uma série de questionamentos, conforme eu vou estar lendo para vocês a descrição dela. Abre aspas. Eu tenho milhares de dúvidas. O que eu ouço falar é que a Umbanda é como se fosse uma mistura de candomblé e catolicismo. Queria saber de vocês, o que é a Umbanda? Na igreja evangélica, eles falam muito de céu e inferno. O que vocês pensam disso? A Umbanda acredita em Jesus Cristo? Eu queria saber o posicionamento da Umbanda. Se vocês acreditam, como diz a Bíblia, que um dia Jesus vai voltar e uns irão com ele e outros não. E prossegue. Eu cresci na igreja evangélica. Hoje me afastei porque não acredito no que eles pregam. Porque se você ler a Bíblia, fala muitas coisas absurdas. E também existem muitas religiões e igrejas evangélicas que pregam que a deles é a única que dará a salvação. Eu não concordo com isso. Eu acredito no respeito. Fecha aspas. Como nós ouvimos a leitura do texto enviado por essa pessoa, não há uma dúvida, não há uma pergunta, mas várias perguntas. Bom, e tentando ser o mais didático possível, buscamos separar essas dúvidas para que as respostas fiquem o mais claro possível. E por isso vamos à primeira pergunta. A Umbanda é como se fosse uma mistura de candomblé e catolicismo? Veja, a Umbanda é uma religião brasileira que foi criada no plano material no dia 15 de novembro de 1908. E ela é considerada uma religião sincrética. O que é uma religião sincrética? É uma religião que recebeu influência, ou melhor, ela bebeu na fonte de várias outras religiões já existentes. Como, por exemplo, a Umbanda, ela pegou fundamentos do espiritismo, do catolicismo, dos rituais de pagelância vivenciados pelos irmãos indígenas, também buscou fundamentos nos rituais africanos e de algumas religiões orientais. Por isso, considerando que a Umbanda buscou fundamentos em diversas outras religiões, ela não pode ser considerada ou denominada como uma religião de apenas uma matriz. Por quê? Como eu já afirmei, a base dos fundamentos da Umbanda está numa diversidade de religiões. E é isso que caracteriza e que torna a Umbanda uma religião sincrética. Entretanto, meus irmãos, a Umbanda, ela fez a sua própria caminhada, apesar de ter buscado e se fundamentado em diversas outras religiões. Ela caminhou com suas próprias pernas. Ela organizou, construiu os seus próprios fundamentos, a sua própria teologia e organizou seus próprios rituais.
E assim nós podemos concluir que a Umbanda ela não é uma junção ou mistura dessa ou daquela religião. A Umbanda recebeu influência dos fundamentos das religiões citadas, mas ela criou a sua própria identidade. Ela criou seus próprios rituais, ela criou sua própria teologia. E com isso, ela caminhou com as suas próprias pernas, como eu já afirmei. Continuando, vamos para a segunda dúvida dessa pessoa. E ela pergunta, o que é a Umbanda? Bem, como eu já mencionei, a Umbanda é uma religião brasileira que foi criada no plano material no dia 15 de novembro de 1908, em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Ela foi anunciada através do médium Zélio Fernandino de Moraes, incorporado por um espírito que se denominou como sendo o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Salve, senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas. Justificando o seu nome, Caboclo das Sete Encruzilhadas, como sendo uma homenagem aos primeiros habitantes do solo brasileiro. E também uma homenagem ao povo simples que formou a nação brasileira. E também podemos dizer, com toda a certeza, porque isso foi as palavras do próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas, que a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Assim, Umbanda é amor, é humildade, Umbanda é aprender com os mais evoluídos e ensinar aos menos evoluídos. Ou seja, aprender com quem sabe mais e ensinar a quem sabe menos. E tudo que contraria esse fundamento não é Umbanda. Umbanda é uma religião monoteísta. Nós depositamos nosso culto e reverência a apenas um Deus, que pode ser chamado de diferentes nomes dependendo da cultura a qual estiver inserido. Os nomes mais comuns que se conhece é Olorum. Em outras vertentes pode-se encontrar também Tupã, Zambi, Olodumare, Alá, ou simplesmente Deus. Para nós umbandistas, Deus é o divino criador, é a grande consciência cósmica, é aquele que deu e dá origem a tudo e a todos. É aquele que está em tudo e em todos, inclusive nos orixás e em nós. Na Umbanda, também prestamos cultos aos orixás, que de uma maneira bem simplificada, os orixás representam as qualidades de Deus, que são individualizadas em cada orixá. Deus é o ser supremo que possui todas as qualidades. E cada orixá representa e emana para o universo uma dessas qualidades de Deus. E, evidentemente, nós, umbandistas, cultuamos esses orixás como representantes das qualidades do Supremo Criador e que a todo momento ampara o universo a partir dessa qualidade. E quais são essas qualidades? É a fé, é o amor, é o conhecimento, é a justiça, é a ordem, a evolução e a geração. A próxima dúvida dessa pessoa é a seguinte: as igrejas evangélicas falam muito de céu e inferno. O que a Umbanda pensa disso? Bem, para nós da Umbanda, não existe divisão entre céu e inferno, adotada principalmente pelo cristianismo. Trabalhamos com diferentes regiões astrais que são conhecidas como faixas vibratórias superiores e inferiores. E cada um de nós, após o desencarne, é encaminhado
ou melhor, o próprio desencarnado se encaminha para uma faixa vibratória dessas. E esse encaminhamento se dá de acordo com a consciência. E essa consciência é determinada conforme nós nos julgamos por nossas escolhas e atitudes enquanto encarnados. Acreditamos que mesmo as pessoas que viveram uma vida terrena completamente desregrada, após o desencarne, a qualquer momento, se houver o desejo real de melhorar, de retomar a missão e seguir o seu caminho evolutivo, ele será resgatado e encaminhado para as colônias que trabalham na seara do bem, as searas do Supremo Criador. Nós, umbandistas, acreditamos ainda que cada um tem o seu próprio inferno pessoal a ser trabalhado, a ser transmutado. No desencarne, quando chega ao plano espiritual, esse mesmo espírito, não aceitando a sua condição, ele se negativa ainda mais. E se negativando, ele vai ser arrastado para as zonas negativas cósmicas, localizadas nas esferas paralelas ao planeta. Não existe na doutrina umbandista um céu repleto de anjos tocando harpas em meio ao azul infinito. Muito menos nós acreditamos que nas profundezas da Terra existe um inferno com caldeirões gigantes, ferventes e com diabos horrorosos espetando as almas com tridente por toda a eternidade. Nós acreditamos que a bondade do Supremo Criador, ela é tão grande, ela é muito maior de tudo que nós conhecemos. E a qualquer momento que um filho seu, um filho de Deus, mostrar-se arrependido, seja encarnado ou desencarnado, ele será acolhido para um lugar reservado pelo próprio Criador. Um outro questionamento enviado por essa pessoa diz assim: a Umbanda acredita em Jesus Cristo? Vejam, na Umbanda, mais especificamente na vertente que adota os fundamentos da Umbanda Sagrada, que é a vertente umbandista às quais nós do Templo Escola de Ansan e Senhora dos Ventos seguimos, Jesus é uma divindade que recebeu do orixá Oxalá as qualidades divinas da fé. E ele encarnou no mundo material para ensinar o amor, a fé, o respeito, de forma incondicional, a tudo e a todos. E o maior ensinamento de Jesus foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus, na Umbanda, é o exemplo moral, é o norte comportamental, é a história de vida a qual nós podemos nos espelhar. São as manifestações de amor de Jesus que nos interessam. Por isso que na grande maioria dos terreiros umbandistas, ele está representado de braços abertos e no lugar de maior destaque do terreiro. Jesus, portanto, não é um ser humano que encarnou e reencarnou diversas vezes até atingir esse grau de evolução, como acreditam algumas crenças espiritualistas. Mas Jesus, para nós, é uma divindade que se humanizou para usufruir da vida em terra
e, principalmente, trazer uma mensagem de redenção do ser humano. Outra questão, outra dúvida, diz assim: qual o posicionamento da Umbanda com relação ao que, seguindo a Bíblia, um dia Jesus voltará e vai salvar alguns eleitos e outros estarão condenados eternamente? Veja, para nós umbandistas, Jesus veio no mundo material, deixou seus ensinamentos e nos passou a missão de continuar a propagar a sua mensagem de fé, a caridade, perdão, respeito a tudo e a todos de forma incondicional. Para nós acreditamos que Jesus nos visita todos os dias. Entretanto, muitas vezes nós o expulsamos por nossas atitudes que não condizem com os seus ensinamentos. Ele sempre foi e sempre será um exemplo de humildade a ser seguido por todas as pessoas. Nós umbandistas somos reencarnacionistas. Acreditamos que mesmo após a morte do corpo físico nesse plano, nosso espírito continua vivo e pode voltar a encarnar em algum outro momento. Pai Alexandre Comino comenta sobre a questão da reencarnação na visão umbandista no 14º episódio da Jornada Teológica, dizendo, abre aspas, somos espíritos que encarnamos e reencarnamos muitas vezes em diversas culturas. Em uma vida, você foi branco, em outra negro, brasileiro ou europeu, americano, foi índio em determinada tradição. E um exemplo disso está nas próprias palavras do Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando no dia 15 de novembro, lá em 1908, ele afirmou: se é preciso que eu tenha um nome, me chame de Caboclo das Sete Encruzilhadas. O que vocês estão vendo são reminiscências de outra vida, em que eu fui Frei Gabriel de Malagrida, que fui queimado na Santa Inquisição por haver previsto o terremoto de Lisboa. Fecha aspas. Vejam, é importante também mencionar que a Umbanda, ela não tem Bíblia. Não faz parte do rito umbandista a crença em uma escrita sagrada. Entretanto, respeitamos e temos a liberdade para estudar os livros sagrados de todas as culturas e religiões. O sagrado para a Umbanda está na criação. A natureza é o sagrado. Os animais, as pedras, as águas, as matas, o espaço. Nós somos o sagrado. É no convívio e no respeito com a criação que aprendemos o que norteia nossos princípios. Porém, não temos uma cartilha descrevendo como fazer isso. A Umbanda é uma religião livre. E na sequência nós comentaremos uma afirmação ou um desabafo dessa pessoa quando ela diz: cresci numa igreja evangélica. Estou afastada e tenho muitas dúvidas sobre o que é ensinado nessas igrejas, principalmente quando algumas igrejas afirmam que apenas os seus adeptos serão salvos e os demais serão condenados ao fogo do inferno. Bem, para a Umbanda, todas as religiões são boas por si. São boas por si mesmas, apesar dos seus dirigentes. Acreditamos que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Deus e suas divindades sempre estarão presentes. Afinal, isso é uma afirmação do próprio Jesus Cristo. Por isso, nós respeitamos toda e qualquer denominação religiosa. Cada uma tem sua missão a ser cumprida. Quanto à afirmação dessa pessoa de que haverá alguns escolhidos a serem salvos e os demais serão jogados ao fogo eterno, nós não compactuamos com essas crenças
e justificamos com o ensinamento contido no Novo Testamento. Por exemplo, lá em Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5, nos ensina que o julgamento não cabe a nós. E diz assim, abre aspas, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será a mesma para medir vocês. Por que vocês reparam no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está nos seus próprios olhos? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ainda no mesmo evangelho, Mateus capítulo 7, versículos 21 e 23, registra um ensinamento de Jesus que diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Em teu nome expulsamos demônio, realizamos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afasta-se de mim, vocês que praticam o mal. Fecha aspas. Vejam, quem pode julgar quem vai para o céu, quem não vai para o céu? Quem pode julgar quem está salvo, quem não está salvo? Não cabe a nós fazer esse julgamento. E finalizando, essa pessoa diz assim, não concordo com esse posicionamento dessas igrejas, pois eu acredito no respeito mútuo. E nós afirmamos, que bom ler isso. Meu irmão, minha irmã, nós umbandistas pregamos o respeito entre todos os seres, o respeito entre todas as religiões. Respeite meu axé, respeite meu saravá, que eu respeito seu aleluia, que eu respeito seu amém, que eu respeito, seja lá qual for a sua forma de vivenciar a sua fé. Porque afinal, o caminho pode ser diverso. Há muitos caminhos, mas o fim, com certeza, será sempre o mesmo. Bem, esperamos ter contribuído de alguma forma para ajudar a clarear um pouco as dúvidas dessa pessoa e de outras pessoas. Agradecemos grandemente a todas as pessoas que têm nos acompanhado, que têm nos seguido, e reafirmamos, vamos nos cuidar, porque nos cuidando, a gente cuida de quem a gente ama, de quem a gente gosta. Que Deus, que nossos orixás, nossos guias e mentores nos continuem a nos proteger, nos amparar e nos guiar nessa caminhada, nessa missão, nessa nossa estada na vida material. Um grande abraço.